Bom, voltamos. Semana passada a gente começa com o Jairo contando o início da história dele, o início de como ele começa com tênis, curiosamente como é que ele começa a se envolver com tênis profissionalmente. E hoje a gente vai dar continuidade, eu acho que acho que é interessante, Jairo, eu imagino que o seu trabalho, além, obviamente, de vender raquete, tem algo muito mais técnico, tem algo muito mais profundo por trás. E eu imagino o quanto de trabalho e o quanto de pesquisa, de estudo você tem que ter para poder chegar numa informação e entender o perfil do seu cliente, entender o perfil de quem está buscando a raquete, para poder adequar para aquele determinado cliente ou aquele determinado jogador a raquete ideal, né? Então eu acho que você se preparou a vida inteira para isso, mas me conta como é que foi, como é que você entendeu que isso realmente era necessário, porque eu imagino que isso tenha dado, ou dá até hoje, porque a tecnologia vão surgindo e você está sempre tendo que se atualizar. Então, conta um pouquinho desse lado aí. Tudo bem, Silvio? Feliz de estar aqui novamente. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de alertar os tenistas, especialmente aqueles que estão iniciando no tênis, né? Não existe um conteúdo muito forte na internet sobre a parte técnica dos equipamentos. Você pode pensar uma série de coisas, como a gente faz, com todos os assuntos, não com a raquete de tênis, mas muita coisa não é correta. Muitas informações não são corretas. E a luta nossa é justamente para que a pessoa tenha o equipamento correto desde o início, para que ela não se desestimule com brevidade. Acima de tudo, a nossa preocupação número um na loja é o braço do jogador. A gente não pode cuidar do corpo inteiro, mas do braço eu sinto que a gente tem uma obrigação. A pessoa pode ter um problema na região do cotovelo, epicondilite, como a gente popularmente chama de tênis elbow, pode ter um problema no ombro, pode ter um problema no punho, e muito disso, do que acontece é derivado do equipamento errado. Vou dar alguns exemplos. Você joga com uma raquete que gera muita velocidade, sendo que você é um jogador que tem um swing extremamente amplo. O que vai acontecer? Você não vai pôr uma bola na quadra. Para colocar a bola na quadra, o que você faz? O seu professor orientador, ele vai te ensinar a começar a bater com spin. Vamos usar a bola do Nadal como um exemplo. A bola do Nadal, ela desfere uma parábola até chegar lá no fundo. Vai com muito spin, ela pinga e vai para cima do adversário. Isso pode ser nato seu, como pode ser colocado em você. De repente, o seu corpo não quer fazer esse spin, ele não quer trabalhar com esse spin, ele tem uma tendência a bater mais reto, se sente confortável. Então, tudo indica que essa pessoa, por estar mudando o estilo, ela possa vir a ter incômodo no braço, especialmente na região do cotovelo. Uma raquete de altíssima rigidez pode prejudicar um punho. Uma raquete pesada, não no curto prazo, no longo prazo, certamente vai deixar uma sequela no ombro. Então, tudo isso a gente olha desde o começo, porque se a pessoa vai jogar e sente um desconforto, já é complicado. O tênis não é um esporte agradável, especialmente para criança. Criança gosta enquanto vira brincadeira. O dia que ela faz 10 anos, você poderia me dizer melhor se 10, se 8, se 12, o dia que fala, não, nós vamos para a quadra, agora nós vamos começar a treinar, porque você vai começar a jogar competitivo e tal, deixa de ser brincadeira e vira um esporte. E a criança normalmente não está preparada para esse momento. E eu costumo dizer, em cima do que você disse, que esse primeiro contato, né, da criança precisa ser alguém muito capacitado, e muita gente às vezes acha, é só um início? Não, não precisa. E pelo contrário, é só um início sim, precisa muito. Porque o papel dele é não só criar a base, mas é principalmente deixar essa criança apaixonada pelo tênis, porque depois na sequência vem algo trabalhoso e frustrante, porque começa a competição. Se ele entra apaixonado, a frustração não faz ele desanimar. Mas se ele entra mais ou menos, ou se não é uma paixão, simplesmente é curiosidade de competir, e ele perde meia dúzia sequencialmente, ele vai parar. Então o papel desse primeiro
é fundamental. Tem que ser um cara muito bom, que cria um amor, uma paixão mesmo, para que ele perca, porque ele vai perder, porque não tem como você começar a competir ganhando. E perca e fala, não tem problema, eu sou tão apaixonado pelo esporte que mesmo perdendo eu quero jogar de novo, porque eu quero treinar mais. E normalmente não acontece. Normalmente aquela primeira fase, não, ele está só começando, é uma brincadeira e tem que ser um cara muito bem capacitado, preparado, treinado. E infelizmente na maioria dos lugares acaba não sendo. É uma pena, né? Mas... Então, e no balcão acontece exatamente da mesma forma que você falou, Silvio. O primeiro contato com o equipamento é fundamental. Se a gente der uma raquete errada para uma criança ou der uma raquete errada para um adulto, essa pessoa não vai tirar o proveito daquilo que ela poderia tirar. E aí ele se sente inseguro, insatisfeito, incomodado, e ele acaba abandonando o esporte. Então eu acho que a primeira raquete, as primeiras aulas, as primeiras orientações, eu costumo dizer que tem que ser de excelência. Porque se ele pegar uma raquete qualquer, pegar um instrutor qualquer, que não seja aplicado ou que não tenha base técnica para poder ensinar adequadamente essa pessoa, ou ela vai parar no meio do caminho, ou ela vai ter algum incômodo no meio do caminho, ou ela vai acabar aprendendo errado. E aí a gente sabe que a pessoa que está iniciando, ela evolui até um certo ponto, chega uma hora, ela vamos chamar aqui no linguajar tenístico, ela é torta para jogar, o que acontece? Ela vai ficar nesse nível o tempo todo, às vezes se machucando, às vezes... E pior de tudo é o nível não subir e ainda machucar, que aí é o fim da história, né? E é curioso porque a gente fala muito da raquete, né? Porque a raquete machuca, mas eu diria que para machucar o braço, para criar um incômodo no braço, são mais de 100 razões. Sabe, uma bola mal escolhida, eu sou fruto disso. Joguei com a bola de um torneio internacional maravilhosa, a melhor bola de tênis do mundo. Peguei ela lá da altitude, trouxe a nível do mar, num lugar úmido, a bola ficou desse tamanho, pesadaça, e jogo 2, 3 vezes por semana, joguei 2 vezes por dia, bom, no terceiro dia eu fiquei sem braço. Não tem regra absoluta, né, pro tênis, né? Nem, como a gente estava brincando, falando antes, né? Qual é a melhor raquete? Depende, né? A bola depende, né? Se você pega a bola que jogou Miami e leva para Madrid, talvez não funcione. Se você pega uma bola que vai jogar indoor, enfim, são situações diferentes, né? E em cada situação você tem uma característica que se adapta e que a pessoa deveria receber a orientação e que para isso que você... Um ponto que eu acho que eu sempre bati muito, e você pode me corrigir, e eu tenho certeza que você nunca fez, mas muitas lojas buscavam raquetes demo com cordas muito vagabundas, que para mim era uma contradição absurda, né? Isso é um carro de Fórmula 1 com pneu ruim. O que adianta você querer vender uma raquete muito boa se você quer colocar sua corda mais barata para que a pessoa que está ali para ser testada, ela fique com uma falsa impressão do que ela não tem, né? Porque você está pegando o pior que ela poderia colocar com o melhor que ela pode ter. E a média não vai ter, ele não vai... Porque se ele comprar a raquete, ele não vai usar aquela corda. Mas o lojista, ele talvez não queira gastar uma corda para só ser uma demo. Só que é aquela demo que vai fazer ele vender 1, 2, 10 raquetes. Com certeza. E isso eu via muito. Hoje em dia, enfim, com certeza. Mas não é inteligente, né? Não, e se as pessoas soubessem a importância que uma corda tem para a raquete e para o seu jogo e para o físico, ou seja, para o braço, as pessoas dariam muito mais atenção do que realmente elas estão dando. Eu vejo, vou dar um número arbitrário, eu posso ser questionado por isso, mas eu diria que cada 10 tenistas recreacionais, que é onde eu me incluo, 6 ou 7 jogam com equipamento inadequado. E isso é bastante grave, sabe? Tem que olhar como isso joga. Você diz Brasil? Ou você acha que muda? Não, eu diria que é no mundo inteiro, só que o percentual varia. Então eu acho que no Brasil esse percentual é muito alto. Talvez, por que eu digo isso? Eu te apontaria vários sites que têm descrições de cordas que a descrição não condiz com a realidade da corda. Vou dar um exemplo simples. Você pega uma raquete principiante, uma raquete intermediária e uma raquete avançada, são para grupos diferentes. Você pega o texto dessas 3 raquetes da internet, ele vai dizer que as 3 raquetes são ótimas para controle,
e para potência. E isso não existe. Controle e potência, elas andam exatamente dessa forma. Você tem uma raquete, hipoteticamente falando, que te dá 70% de controle, ela só te dá 30% de potência. E vice-versa. Para quem serve a raquete de controle? Para quem faz a bola andar. Ele quer o controle, o profissional. Ele quer o controle. Ele quer que a raquete dê para ele o controle. A potência, ele vai fazer. O tamanho de swing dele, a velocidade, a munheca. Aí entram as coisas de quadra e tal. O recreacional não tem musculatura preparada ainda para jogar tênis. Ele precisa da ajuda da raquete. Então, a raquete que solta mais a bola, como primeira raquete, é fundamental para uma pessoa que esteja iniciando, independente de idade, independente de sexo, independente de tudo. Mas, infelizmente, não é assim. Então, a gente erra, ou as pessoas erram, muito por desinformação. Agora, não é que ela não vai buscar informação, ela até pode buscar, mas muitas vezes essa informação não é correta. E isso, acho que para você, que tem esse entendimento, esse preparo, esse estudo, deve ser frustrante, né? É frustrante e vou dizer mais, 50% do nosso tempo a gente fica corrigindo erro no equipamento das pessoas. A pessoa chega lá com um biotipo X, a gente olha o equipamento e percebe claramente, sem ver essa pessoa jogar, que aquilo já tem erro. Agora, é muito complicada essa relação, você chegar e falar, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Eu falo, esse cara não sabe nada. Papo de vendedor, né? Então, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes a gente corrige isso sem falar para a pessoa que ele estava colocando o braço dele em risco ou limitando a evolução dele no jogo. Deve ser muito delicado, né, esse approach que você tem que ter com a pessoa, porque isso vai envolver uma loja anterior que ele tenha ido, um vendedor que tenha passado, ou até mesmo o professor dele, que não está vendo aquilo, né? E isso aí, eu incluo o meu lado, né, que eu acho que isso caberia muito aos professores se informarem, porque o que ele quer do aluno? Que ele evolua, que ele melhore, que ele fique feliz e que ele não saia, né? Um aluno machucado é um aluno que você deixa de ter. Eu acho uma pena que os professores, nesse lado, não se informem mais e melhor, porque eu acho que cabe a eles, porque eles estão dentro da quadra, eles estão vendo, né? Mas você sabe que eu vou isentar boa parte da culpa desses professores e instrutores, e vou te explicar por quê. Nós que somos mais velhos, você lembra, por exemplo, vamos usar um exemplo da Wilson. A Wilson tinha duas linhas de raquetes, a linha Hammer e a linha Pro Staff. A linha Pro Staff com peso mais para o cabo, perfil mais fino, raquetes mais pesadas, tal. A linha Hammer, peso mais para a cabeça, raquetes mais largas, raquetes próprias para soltar a bola. E as Pro Staffs, raquetes próprias para gerarem controle. Aí a Wilson tinha Hammer 1.0, 2.0, 3.0, 4.5, 5, 5.6, era uma tabela. E a Pro Staff ele tinha 3 pontos não sei o quê, 4 pontos não sei o quê, 5 pontos. Então o professor sabia que a Wilson, por exemplo, tinha duas linhas, sendo uma era competitiva, uma era recreacional, e dentro dessas duas linhas ainda existia um espectro para falar, bom, você é recreacional, eu sou recreacional, só que você é enorme, você é um cara muito forte, pô, não pode usar uma raquete solta demais. Aí esse aqui, pô, esse é fraquinho, tem um corpo menos peso, nunca fez esporte, o braço é mais fino. Pô, para ele eu vou dar o pico da ajuda para que ele não machuque o braço. Então, isso acabou. Hoje, as raquetes é uma crítica até às marcas. As raquetes têm nome e sobrenome, nem a gente quase consegue acompanhar. Sabe, a cada 2 anos muda-se tudo, muitas vezes muda-se só cosmética. Sabe, não, agora é assim, agora é assado. E a gente sabe que tem muito pouca mudança tecnológica. Tecnologia você não consegue mudar todo ano ou a cada 2 anos. Você precisa de muito estudo, muito tempo e, evidentemente, muitos testes. Para a gente fechar aqui, a gente conversou ali de situações, né? De repente alguma curiosa, alguma divertida ou não, mas você deve ter vivido muitas, ou em torneios, ou na própria loja, no balcão, com o cliente. Conta uma aí para a gente fechar de forma leve. Eu vou contar uma só, porque é uma coisa bem, bem interessante. Eu não vou contar aquela que as pessoas querem devolver a raquete porque perderam o jogo, ou querem devolver porque a corda quebrou, porque ele bateu em cima, tal. Eu vou contar uma curiosidade. Então vamos lá, deixa eu só te contar uma. Eu
tinha um aluno, muitos anos atrás, e ele arrebentou a corda na aula, ele jogava terça e quinta, ele arrebentou a corda, uma das raquetes, na quinta-feira, e falou assim, leva para mim, pede para botar 50 libras. Né? Eu levei, trouxe na terça-feira, e ele bateu e falou, tá muito dura, não consigo jogar com essa raquete. Como? Tá muito dura. Não, pode botar, pode botar. Pode ir lá, pede para botar. Eu peguei a raquete dele, botei na mala do carro, voltei na quinta-feira, tirei da mala do carro, entreguei na mão dele, ele jogou. Não, agora tá boa. Não falei que tava dura? E eu falei, cara, você está jogando com a mesma raquete de terça-feira. Como assim? Você me enganou? Enganei. Eu te enganei para você ver o quanto você não tem noção do que é tá dura e o que não tá dura. Porque você está jogando com a mesma raquete, só que você foi iludido achando que era outra. E não era, você está com a mesma raquete. Não vou nem falar o nome dele porque ele assiste. Isso só ratifica que o tênis é um esporte extremamente mental, né? Como já diriam os velhos lá. Não, mas foi curioso uma vez que um cliente muito exigente encordou a raquete, pegou a raquete, olhou, tinha um campeonato, ele estava muito pilhado. De repente ele bateu a raquete na mão algumas vezes, a corda contra a mão, virou a raquete, bateu do outro lado, olhou bem para mim e falou assim, um lado está diferente do outro. Aí, meu amigo, a partir daí eu acho que não pode ter história mais interessante, né? Porque... Não, mas mais interessante é o que depois. Você fez o quê? Você tirou a corda e botou de novo? O que você fez? Não, eu inicialmente dei risada porque eu achei que era uma brincadeira, como todo mundo chega lá, falou, coloca então, uma corda com o jogo. Tipo, a face da bater à direita estava numa atenção, quando ele ia bater à esquerda era outra. Acredite se quiser. Então, essas coisas fazem parte, né? E como mensagem, eu gostaria de deixar uma mensagem. Hoje, no mundo moderno, se usa uma tensão muito baixa nas cordas. Quanto menor a tensão, vou falar com você, quanto menor a tensão você colocar nas cordas, melhor para o seu braço, melhor para a longevidade do esporte. É uma ilusão achar que as tensões altas são melhores para jogo. Geram maior controle? Sim, geram maior controle. Mas as tensões altas eram oriundas da época da tripa natural, dos multifilamentos, dos nylons, das tripas sintéticas, que eram cordas que afrouxavam muito rápido. Então a gente já começava muito alto, porque a curva de perda de tensão era acelerada. Então a gente tentava compensar de alguma forma isso. Hoje as cordas afrouxam, mas não da forma que afrouxavam. Então hoje você pode se dar o luxo de usar uma tensão menor. É bom para a saúde do seu braço e bom para a qualidade do seu jogo. Bom, falar o quê? Já era só agradecer a presença e agora, além da presença, agradecer a aula, né? Porque independentemente do envolvimento que se tenha, eu acho que o tênis ele é muito minucioso, ele está sempre mudando, ele está sempre se renovando, ele tem sempre uma novidade e eu acho que você devia buscar um canal para você expandir o seu conhecimento, porque eu acho que realmente existe uma falha, né? Que se mais pessoas pudessem ter acesso a informações, como tudo que você falou agora aqui, eu acho que teriam menos pessoas se machucando e, consequentemente, mais pessoas jogando tênis com saúde, que eu acho que é o principal. Obrigado. Com razão, estamos preparando, eu que agradeço, parabéns pelo canal e que você continue com esse sucesso todo. Valeu, obrigado, pessoal. Jairo Garbi contando histórias e principalmente ensinando um pouquinho mais para a gente daquilo que acontece dentro da quadra, que eu acho que não só eu, mas como todos nós, sempre tem uma curiosidade e aprender é sempre bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.